Ele tinha de tudo. Um relógio vistoso no pulso, um terno de corte alinhado e à sua frente um prato caro pela metade. Sentado ali, num restaurante ao ar livre, a última coisa que esperava era ser interrompido. Mas foi. Uma voz mansa, quase um sussurro, brotou ao lado da sua mesa. "Posso ficar com a sobra, moço?" Era um menino. Os chinelos gastos, o cabelo desarrumado e um olhar que parecia muito mais velho do que sua idade. O homem mal levantou a vista. Desprezou com um gesto de mão e seguiu mastigando. Mal sabia ele que aquele pedido singelo, tão humilde e franco, iria mudar a vida dele por completo. Era apenas o começo de uma reviravolta que ele jamais poderia prever. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que um prato pode estar cheio e ainda assim o coração estar vazio, e que o menino invisível, sem nada nos bolsos, pode ser a única pessoa capaz de alimentar o que a vida endureceu. Já se inscreva no canal agora e deixe seu gostei. O sol batia forte sobre as mesas do restaurante ao ar livre de Santos. Clientes elegantes conversavam entre taças e pratos requintados, cercados por guarda-sóis e garçons atentos. Na mesa mais afastada, um homem de terno azul marinho finalizava seu almoço. Seu nome era Roberto Silva, empresário bem-sucedido de uma construtora em São Paulo, acostumado a ser servido, admirado e obedecido. O garçom havia acabado de retirar o prato principal, deixando para trás uma porção generosa de risoto de camarão e salmão mal tocado. Roberto digitava no celular, impaciente com uma negociação que não andava. Estava prestes a pedir a conta quando uma voz suave interrompeu sua concentração. "Senhor, posso ficar com as sobras?" Roberto ergueu os olhos, irritado com a intromissão. À sua frente estava um menino de cerca de 11 anos, rosto magro, pele escurecida pelo sol, camiseta desbotada e um par de chinelos diferentes, um do outro. Carregava uma sacola plástica meio vazia. "Como é?" perguntou o homem, franzindo a testa. "É que se o senhor não for comer mais, eu posso levar para minha irmã", respondeu o garoto com voz firme, mas respeitosa. Alguns clientes nas mesas ao lado desviaram o olhar. O garçom se aproximou com pressa, pronto para afastar o menino, mas Roberto fez um gesto sutil, dispensando o funcionário. "Isso aqui é restaurante, moleque. Não é lugar para esse tipo de coisa." Diego, esse era o nome do menino, não respondeu. Engoliu seco, olhou de relance para o prato que ainda estava ali, com metade da comida. Depois baixou os olhos e murmurou: "Desculpa, é que minha irmã chora quando não tem nada. Ontem ela dormiu sem jantar." Roberto não disse nada, apenas voltou ao celular, como se a conversa nunca tivesse existido. O menino se afastou lentamente, mas antes de desaparecer na esquina, olhou uma última vez por cima do ombro. E naquele olhar havia algo que o empresário não conseguiu ignorar. Orgulho, dignidade, dor contida, como se aquele garoto soubesse que não deveria estar ali, mas que mesmo assim não tinha outra escolha. Roberto soltou um suspiro longo. Tentou se concentrar nos números do celular, na reunião da tarde em São Paulo, nos relatórios pendentes da construtora. Mas a imagem do menino continuava ali, presente, incômoda, real. Ele pediu a conta, não tocou na sobremesa, entrou no BMW, mas demorou a dar partida. E mesmo quando o motor roncou e a cidade voltou a girar em sua rotina caótica, o pedido daquele menino, tão simples e tão direto, ecoava na sua mente como um trovão abafado. Ele tentou esquecer, mas a memória do olhar do garoto insistia em voltar. Não sabia por quê, mas algo nele tinha sido tocado, ou talvez apenas despertado. Naquela noite, Roberto tentou ignorar o incômodo. Fez o que sempre fazia. Jantou em silêncio em seu apartamento no Morumbi, assistiu ao noticiário financeiro com uma taça de vinho importado e mergulhou nos contratos da empresa até tarde. Mas nada adiantava. O rosto do menino continuava ali, firme como uma cicatriz recém-aberta. Na manhã seguinte, ele passou pelo mesmo restaurante em Santos,
Oficialmente, estava indo verificar uma obra na Baixada Santista. Disfarçou o olhar como se apenas estivesse observando o movimento da rua, mas no fundo procurava. Não sabia exatamente o que. Talvez estivesse esperando que o garoto aparecesse de novo, como se o universo lhe desse uma segunda chance. Ele não apareceu. Na tarde do dia seguinte, Roberto retornou. Sentou na mesma mesa, não pediu comida, apenas um café. Ficou ali por mais de 1 hora, observando. Foi só no terceiro dia que o viu. Do outro lado da rua, o menino empurrava um carrinho de supermercado cheio de sacos. Não estava sozinho. Ao lado dele, uma mulher de expressão cansada e ombros curvados seguia devagar, recolhendo papelão e garrafas plásticas jogadas nas calçadas. Mais atrás, uma menininha de cabelo amarrado com fita vermelha caminhava segurando um saco de pão dormido. Roberto ficou paralisado. Aquilo não era uma encenação. Era sobrevivência pura. Pagou a conta às pressas e o seguiu de carro, mantendo distância. Entraram por uma rua estreita e sem asfalto na periferia de Santos. Casas de madeira improvisadas, roupas penduradas em cordas, crianças brincando descalças na lama. Ele estacionou algumas quadras dali e desceu. Atravessou o beco sem chamar a atenção. Do portão enferrujado, observou em silêncio. Diego ajudava a mãe a descarregar o carrinho. A menina pequena, sua irmã, sentou-se no chão de terra batida com um pedaço de pão duro nas mãos. Não reclamou. Comeu em silêncio, como quem sabia que não havia opção melhor. A mãe entrou na casa. Uma construção simples de madeira e lona, com paredes tortas e um lençol como porta. Diego a seguiu. Antes de entrar, tirou o chinelo da irmã e sacudiu a poeira. Depois sorriu para ela com doçura e disse: "Amanhã a gente acha mais coisa, tá? Talvez a gente ache comida boa igual a do moço." Roberto sentiu um nó na garganta. Ele podia sair dali, voltar ao carro, esquecer, fingir que não viu, mas algo dentro dele não permitia. Ficou ali por mais alguns minutos, observando aquele pequeno núcleo familiar sobreviver em silêncio, sem pedir, sem roubar, sem culpar o mundo. De volta ao escritório da Silva, em Associados Construções, Roberto passou a tarde inquieto. Tentou focar nos números, nas decisões, nos contratos de um novo empreendimento em Alphaville. Mas o que ecoava na cabeça não era a próxima meta de faturamento. Era uma frase que ele não conseguia tirar da memória. "Minha irmã chora quando não tem nada." E agora, ele sabia que era verdade. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, passou no supermercado Extra da Marginal. Comprou arroz, feijão, frutas, leite, carne, ovos, sabão, biscoito. Escolheu tudo como se escolhesse para si, porque de alguma forma estava escolhendo mesmo. Voltou à favela de Santos, parou do lado de fora e esperou o movimento diminuir. Bateu na porta com calma. A mãe de Diego abriu com expressão assustada. "Boa noite. Desculpa incomodar." "Pois não? Eu sou o homem do restaurante. Acho que seu filho falou de mim." "Ah!" Ela baixou os olhos, constrangida. "Ele falou mesmo." Roberto ergueu as sacolas. "Trouxe umas coisas para vocês. Não precisa aceitar se não quiser." Ela hesitou. Olhou para dentro da casa. Viu os filhos dormindo no colchão velho, abraçados. Então respirou fundo e disse: "Pode entrar." Roberto atravessou a porta improvisada e deixou as sacolas na pequena pia. A casa era menor do que qualquer sala de reunião onde ele já esteve, mas havia algo ali que ele não via fazia tempo: resistência e amor. "Seu filho é um menino especial", disse ele. "Ele é muito mais do que eu mereço", respondeu a mãe com lágrimas contidas. Ele só queria que a irmã comesse. "Obrigada por nos ajudar." Roberto não disse mais nada naquela noite. Apenas se despediu com um aceno e foi embora. Mas no caminho de volta pela Imigrantes, pela primeira vez em muito tempo, chorou. E soube que ainda voltaria. Roberto passou o fim de semana inteiro sem comentar o que havia feito. Nem com Marina, sua secretária, nem com Carlos, seu motorista particular.
Apenas guardou dentro de si a imagem daquela casinha de madeira, do olhar da mãe de Diego e da irmãzinha comendo pão seco no chão. Foi trabalhar na segunda-feira como sempre, mas não era o mesmo homem. Naquele dia, sua reunião com os diretores da construtora demorou o dobro do previsto. Ele estava distraído, respondendo com frases curtas enquanto pensava no que mais poderia fazer. No fim da tarde, pegou o BMW e dirigiu direto para Santos. Dessa vez, sem sacolas, só foi. Quando chegou, já conhecia o caminho. Passou pelas crianças correndo entre os barracos, pelos cachorros magros, pelas frestas de casas onde saía cheiro de café ralo e comida reaproveitada. Parou diante da casa. Diego correu até ele sorrindo. "Oi, moço", disse animado. "A mamãe fez arroz com frango hoje, a gente dividiu tudinho." Roberto sorriu de volta. "E tava bom?" "O melhor da vida. Minha irmã lambeu o prato." Diego deu uma risadinha curta. "Obrigado por tudo, tá?" A mãe apareceu na porta. Estava com os cabelos presos e o rosto cansado como sempre. Mas havia algo novo no olhar dela. Calma. "Boa tarde, senhor Roberto." "Boa tarde, dona Cláudia. Posso conversar com a senhora um minuto?" Ela assentiu e o convidou para entrar. Diego puxou a irmã, que se chamava Júlia, para o quintal de terra batida, e os dois saíram para brincar, dando espaço. Dentro da casa, ele respirou fundo antes de falar. "Olha, eu vim porque queria oferecer mais do que só comida." Ela cruzou os braços, desconfiada. "O senhor já fez demais. Tem gente aqui que não come carne há semanas." Roberto assentiu, compreensivo. "Eu entendo, mas escute. Eu conheço um restaurante parceiro de um dos nossos projetos. Eles estão precisando de alguém para ajudar na cozinha. Serviço honesto, salário fixo, refeição inclusa. Pensei, talvez a senhora quisesse tentar." Ela arregalou os olhos. "Trabalhar num restaurante? Eu? Sim, é como auxiliar de cozinha. Começa lavando louça, depois ajuda com os pratos. Não exige experiência e eu posso garantir que vão te tratar com respeito." Houve um silêncio. Ela olhou para as mãos calejadas da reciclagem. Depois olhou pela janela e viu Diego brincando com Júlia, girando ela no ar, rindo como uma criança deveria rir. "Eu aceito", disse por fim, com a voz embargada. Roberto assentiu com um sorriso leve. "Então, amanhã cedo, eu passo para te levar até lá. Pode ser?" Ela enxugou os olhos discretamente. "Pode sim, Sr. Roberto." No dia seguinte, às 7 da manhã, o BMW preto estacionou diante da comunidade. Cláudia já estava pronta. Usava uma roupa simples, mas limpa e um tênis velho de cadarço duplo. Diego ajudou a mãe a subir no carro e Júlia acenou da porta com a mãozinha pequena. Roberto a levou até o restaurante Tempero Carioca, na ponta da praia. Apresentou-a ao gerente, seu Antônio, recomendou pessoalmente e ficou ali até ver que ela estava segura. Ela foi recebida com respeito, treinada com paciência, e no fim do dia saiu de lá com o primeiro uniforme e um sorriso nos olhos. Foi a primeira noite em muito tempo em que dormiu sem dor nas costas, sem fome e com esperança. 2 semanas depois, a casa da família estava diferente. Uma nova lona cobria o telhado, havia panelas novas na pia e frutas sobre a mesa. Diego ganhou um tênis novo, um olímpico simples, mas do tamanho certo. Roberto continuava visitando, nunca com alarde. Às vezes levava legumes, às vezes só ia conversar com o menino. Falavam sobre futebol. Diego torcia para o Santos, sobre escola, sobre sonhos. Certa tarde, enquanto conversavam sentados em um banco improvisado, Diego perguntou: "Moço, por que o senhor está ajudando a gente?" Roberto olhou nos olhos do menino e disse com sinceridade: "Porque um dia eu fui como você." Diego franziu a testa, confuso. "Eu também já tive fome, Diego. Já comi sobra de feira, já dormi em colchão molhado. Só que a vida me deu uma chance e eu esqueci de onde eu vim, até ouvir sua voz naquele restaurante." Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Então, eu vou lembrar o senhor sempre. Quando eu crescer, vou ajudar alguém também."
Roberto sorriu, emocionado. Esse é o maior pagamento que eu posso receber. No mês seguinte, Roberto oficializou um pequeno projeto social que oferecia cursos de capacitação e refeições em parceria com a escola municipal da região. Nada com seu nome estampado, apenas ação. E todas as vezes que era questionado sobre o motivo daquilo, respondia de forma simples. Porque às vezes tudo o que alguém precisa para mudar o mundo é de um prato cheio e um pouco de dignidade. Na primeira sexta-feira do mês, Diego acordou antes do sol. Passou um pouco de água no rosto, ajeitou o cabelo com as mãos e calçou o tênis olímpicos que ganhara de Roberto. Era dia de apresentação na escola e pela primeira vez ele iria acompanhado. A mãe agora trabalhava no tempero carioca. Já havia decorado as panelas, aprendido a temperar o arroz do jeito certo e feito amizade com Dona Rosa, a cozinheira principal. Saía cedo e voltava cansada, mas com um sorriso que Diego não via há anos. Naquela manhã, ela segurava a mão dele com orgulho. Hoje é sua apresentação, né, filho? É sim, mãe. Vão mostrar o trabalho que a gente fez com os desenhos. Ela ajeitou a gola da camiseta dele e disse: então mostra quem você é, meu menino. Quem eu sou? Um guerreiro, igual sua mãe, igual sua irmã. Eles riram juntos e saíram caminhando até a escola municipal Professor Joaquim Nabuco. Enquanto isso, Roberto organizava os papéis na sala de reunião da Silva em Associados. Naquela mesma manhã, receberia investidores para uma apresentação importante sobre o novo condomínio em Guarujá. Mas sua cabeça não estava lá. Ao olhar pela janela de vidro espelhado, viu o reflexo do homem que era. Terno Hugo Boss, relógio Rolex, mesa de mogno. Então viu também quem ele havia esquecido de ser. O menino de pés rachados que vendia chiclete no farol da Vila Madalena. O adolescente que varria chão de oficina para levar arroz para a mãe em Cidade Tiradentes. Ele passou os dedos pela gravata Hermès e suspirou. Sabia que sua vida havia mudado desde o encontro com Diego, mas não sabia dizer o quanto isso ainda mudaria outras vidas. Na escola, Diego apresentou seu desenho na frente da turma. Era uma casa simples, com 3 pessoas desenhadas de mãos dadas. Uma estava com uniforme de trabalho, outra usava camiseta branca e a menor tinha um laço vermelho na cabeça. Esse aqui sou eu, minha irmã Júlia e minha mãe. Agora a gente tem pão todo dia. E minha mãe diz que pão com amor não dá azia, disse ele, arrancando risadas da sala. A professora Marlene enxugou uma lágrima discretamente. Ao final da apresentação, ela se aproximou dele. Diego, seu desenho vai para o mural da escola. Sério? Sério, porque você nos lembrou que não é o que a gente tem, mas o que a gente faz com o que tem. Ele sorriu tímido e saiu da sala com os olhos brilhando. No fim do expediente, Roberto passou novamente pela comunidade. Dessa vez, foi recebido com abraços. As crianças gritavam seu nome, algumas mães o chamavam de Anjo da Guarda. Mas ele não gostava desse título. Sentia que tinha apenas devolvido ao mundo uma dívida que tinha com a própria infância. Encontrou Diego sentado na frente da casa, mexendo em uns lápis de cor Faber-Castell que havia ganhado na escola. Oi, senhor Roberto, gritou o menino. Oi, campeão, adivinha? Fiquei no mural da escola. Meu desenho está na parede. Roberto sentou ao lado dele. Me mostra. Diego abriu a mochila e tirou a folha dobrada. Era a mesma imagem. A casinha torta, os 3 juntos. E por que você desenhou sua mãe com uma coroa? Perguntou o empresário sorrindo. Porque ela é rainha, ué. Levanta todo dia cedo e faz tudo pela gente. Se isso não é ser rainha, não sei o que é. Roberto não respondeu. Apenas assentiu, tocado. Então tirou uma folha do bolso e entregou ao menino. O que é isso? Perguntou Diego. É uma autorização. Você vai entrar num projeto nosso com reforço escolar, alimentação e tudo o que precisar para estudar bem. Diego arregalou os olhos. Sério, sério. Você tem muito para ensinar para o mundo, Diego. Só precisa das ferramentas certas. E o menino abraçou o papel contra o peito. Eu vou ser alguém, senhor Roberto, juro.
Você já é Diego, já é alguém. Aquela noite foi diferente na casa deles. Jantaram juntos, conversaram, sonharam, e enquanto Cláudia apagava a luz e os filhos se ajeitavam no colchão, ela disse em voz baixa que Deus abençoe aquele homem, não só por trazer comida, mas por lembrar que a gente ainda existe. E do outro lado da cidade, em um apartamento no Morumbi, Roberto olhava pela janela do 15º andar. No céu, uma única estrela brilhava mais forte, e pela primeira vez em muito tempo, ele dormiu em paz. O projeto criado por Roberto cresceu rápido. O que começou como uma simples ajuda virou uma rede de apoio sólida, com parcerias na Escola Professor Joaquim Nabuco, no Tempero Carioca e no Centro Comunitário da Vila São Jorge. Mas o mais importante era que tudo acontecia sem que ele fizesse alarde. Não havia placas com seu nome, nem posts no LinkedIn. Ele não queria aplausos, queria transformação. Diego agora frequentava as aulas com material novo e uniforme limpo. Era aplicado, curioso e tinha uma memória que surpreendia a professora Marlene. Gostava de matemática, mas era nas redações que mais se destacava. Escrevia com a alma de quem aprendeu muito cedo o que é perder e o que é valorizar o pouco. Cláudia continuava firme no trabalho. Passava pano, cortava legumes, servia com sorriso. Era elogiada pela pontualidade e pela vontade de aprender. Ganhou aumento e, com o tempo, foi chamada para auxiliar na preparação dos pratos. "A senhora tem mãos boas para tempero", disse Dona Rosa, a chefe da cozinha. "Quem cozinha com o coração, a gente sente no sabor." Ela sorriu, surpresa com o elogio. E naquela noite, ao voltar para casa, preparou o arroz com frango como fazia nos velhos tempos, mas dessa vez com cheiro verde e gratidão. Numa manhã de segunda, Diego foi chamado na direção da escola. A diretora, a professora Silvia, queria saber por que numa das atividades ele havia escrito: "Meu sonho é ser ponte." "Ponte, Diego?" perguntou a mulher curiosa. "Você quis dizer o quê?" O menino respondeu sem hesitar: "Quero ser alguém que liga o que está separado, o que tem com quem não tem, quem lembra com quem foi esquecido." A diretora ficou em silêncio. Era só um garoto de 11 anos, mas havia ali uma maturidade que muitos adultos não tinham. A frase dele acabou virando o tema da nova campanha da escola: "Seja ponte." Enquanto isso, Roberto continuava administrando a Silva Eng Associados, fechando contratos para torres residenciais em Santos e viajando de terno. Mas por dentro já era outro homem. Um dia, ao caminhar pelo pátio da sede na Vila Olímpia, ouviu 2 funcionários discutindo sobre desperdício no refeitório da empresa. Um deles dizia: "É só comida, joga fora." "Não é só comida", respondeu o outro, "é vida." Roberto sorriu. A cultura estava mudando. E sem que ninguém soubesse, ele tinha certeza de que tudo aquilo tinha começado com uma voz tímida à beira de uma mesa em Santos, perguntando se podia ficar com as sobras. Naquela mesma semana, Roberto recebeu uma carta. Era escrita à mão, com a caligrafia meio torta, mas cheia de cuidado, assinada por Diego. "Oi, senhor. Roberto, hoje a gente comeu frango com batata doce. Minha irmã Júlia disse que foi o melhor da vida. Eu tô indo bem na escola, tirei 9 em matemática. Obrigado por tudo, mas sabe o que eu mais gosto? É quando o senhor vem aqui e senta com a gente no chão. Porque o senhor é o único que nunca olhou para minha mãe com pena. O senhor só olha como se ela fosse importante. E ela é muito. PS, um dia eu vou ajudar alguém igualzinho o senhor fez." Roberto leu a carta mais de uma vez. Depois, a dobrou com cuidado e guardou na gaveta ao lado de um contrato de 50 milhões que tinha acabado de assinar para o empreendimento residencial Atlântico, em Guarujá. A diferença? Só um dos papéis fazia o coração dele bater diferente. Meses depois, durante um jantar empresarial no restaurante Antiquários, em São Paulo, um executivo levantou a taça e perguntou: "Roberto, com tanto sucesso, o que você considera sua maior conquista?" Ele olhou ao redor.
Havia vinhos Chateau Margaux, pratos do chefe Claude Trois Gros, luzes indiretas e conversas sobre mercado imobiliário. Mas nenhuma daquelas coisas traduzia sua resposta. Então ele disse: minha maior conquista foi reaprender a enxergar. Enxergar o quê? Gente. E naquela noite, em vez de ir para casa no Morumbi, Roberto voltou à comunidade em Santos. Sentou-se com Diego e Júlia no mesmo banquinho improvisado. Brincaram, comeram biscoito traquinas e contaram histórias. Ao se despedir, Diego olhou para ele e disse: um dia a gente vai ter um restaurante também. A mamãe cozinha, eu sirvo e a Júlia faz os desenhos para o cardápio. Roberto deu uma risada. E qual vai ser o nome? Diego pensou por um segundo e respondeu: Restaurante Ponte, porque todo mundo que entra sai um pouco mais perto de alguém. Roberto não respondeu. Apenas abraçou o menino com força. Naquele momento entendeu. Não era sobre sobras. Era sobre lembrar que ninguém é tão pequeno que não possa mudar uma vida. E ninguém é tão grande que não precise reaprender a olhar. 6 meses se passaram. O projeto social da Silva em Associados já atendia 3 comunidades da Baixada Santista. Diego estava no 6º ano, com notas exemplares. Júlia frequentava a creche municipal e aprendia a escrever o próprio nome. Cláudia foi promovida a auxiliar de cozinha no tempero carioca e até sugeriu um novo prato para o cardápio: arroz de mãe, que virou sucesso entre os clientes. Roberto criou um fundo de bolsas de estudo em parceria com 3 universidades privadas da região. Não havia burocracia excessiva nem exigências impossíveis. Apenas uma pergunta na entrevista: o que você faria se tivesse oportunidade de ajudar alguém? As respostas sempre o surpreendiam. Jovens da periferia falavam sobre construir escolas, criar programas de capacitação, abrir clínicas populares. Sonhos grandes nascendo em espaços pequenos. Um dia, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era da Rede Globo Santos. Uma produtora queria fazer uma matéria sobre o projeto social. Ele recusou educadamente. Não queremos exposição, explicou a jornalista. Queremos resultados. Mas a história vazou mesmo assim. Um ex-funcionário da construtora comentou nas redes sociais sobre as mudanças na empresa. Logo, outros empreiteiros da região começaram a procurar Roberto para entender como implementar projetos similares. Não é sobre dinheiro, ele explicava nas reuniões informais que passou a dar aos sábados na própria sede da empresa. É sobre proximidade. Você precisa sentar no chão, comer junto, ouvir de verdade. Alguns empresários saíam das reuniões empolgados, outros desconfortáveis. Roberto não se importava. Sabia que nem todos estavam prontos para sair da zona de conforto. Certa manhã, ao chegar no escritório, Marina entregou-lhe uma pilha de currículos. São candidatos para a vaga de engenheiro civil, disse ela. Roberto folheou os papéis distraidamente até um nome chamar sua atenção: Diego Santos Silva. Não era o mesmo Diego. Este tinha 24 anos, formado pela Unicamp. Mas ao ver aquele nome, Roberto sorriu e pensou no menino de 11 anos que um dia havia perguntado se podia ficar com as sobras. Marca entrevista com este aqui, disse apontando para o currículo. Por algum motivo específico? Intuição. Na entrevista, o jovem engenheiro falou sobre seus projetos de habitação popular, sobre a necessidade de construir com dignidade, não apenas com economia. Roberto o contratou na hora. Você vai trabalhar no projeto do Residencial Esperança, disse ele. É um condomínio popular em Cubatão. Quero que você trate cada apartamento como se fosse para sua própria família. O jovem aceitou, sem saber que aquela não era apenas uma oportunidade profissional, mas o fechamento de um ciclo que havia começado com um pedido simples. Posso ficar com as sobras, senhor? Naquela tarde, Roberto passou na comunidade para visitar Diego, o seu Diego. Encontrou-o estudando na mesa improvisada que fizeram com uma tábua e 2 tijolos. O que você está lendo? Perguntou Roberto. Livro de matemática. A professora Marlene disse que se eu continuar assim,
Posso tentar vestibular para engenharia. Engenharia? Por quê? Diego olhou para as casas ao redor, para as ruas sem asfalto, para as crianças brincando na lama. Quero construir casas que não caiam quando chove. Quero fazer ponte de verdade, não só no desenho. Roberto sentiu um arrepio. Ali estava a resposta que nem sabia que procurava. O menino que um dia pediu sobras, agora sonhava em construir. Não apenas prédios, mas pontes. Não apenas estruturas, mas conexões. Você vai conseguir, disse Roberto, com certeza absoluta na voz. Como o Senhor sabe? Porque você já começou. Já é uma ponte, Diego. Já conecta mundos diferentes. Naquela noite, ao voltar para casa, Roberto parou o carro na Ponte Pêncil, em Santos. Desceu e caminhou até o meio da estrutura. Olhou para o mar, para as luzes da cidade, para a imensidão que se estendia além do horizonte. Pensou no menino que foi, no homem que se tornou e no garoto que o ensinou a ver além das sobras. Pensou nas pontes que ainda precisavam ser construídas, não apenas de concreto e aço, mas de compreensão e esperança. 2 anos se passaram desde aquele primeiro encontro no restaurante ao ar livre de Santos. O calendário marcava uma terça-feira ensolarada de outubro, quando Roberto recebeu um convite que mudaria tudo mais uma vez. Era escrito em papel simples, com letras caprichadas à mão. O senhor está convidado para a formatura do primeiro ano da Escola Municipal, professor Joaquim Nabuco. Diego Santos será o orador da turma. Esperamos sua presença. Diretora Silvia. Roberto leu o convite 3 vezes, sentindo um orgulho paterno que não esperava. Cancelou 2 reuniões importantes e ajustou a agenda. Não perderia aquele momento por nada no mundo. Na manhã da formatura, vestiu o terno mais simples que tinha, um azul marinho discreto, sem gravata. Queria estar presente, mas não queria ofuscar o brilho dos verdadeiros protagonistas daquele dia. Chegou à escola 1 hora antes da cerimônia. As paredes estavam decoradas com desenhos dos alunos, faixas coloridas e fotos dos projetos desenvolvidos ao longo do ano. No mural principal, ainda estava o desenho de Diego da família de mãos dadas, agora emoldurado com a frase: "O amor não se divide, se multiplica". A professora Marlene o recebeu com um sorriso caloroso. "Senhor Roberto, que alegria vê-lo aqui. Diego não parava de falar que o senhor viria. Não perderia por nada. Como ele está?" Ansioso, mas confiante. Sabe o que ele escolheu como tema do discurso? Roberto balançou a cabeça, curioso. Como uma sobra pode alimentar o mundo inteiro? Roberto sentiu os olhos marejarem. Aquele menino continuava a surpreendê-lo. O pátio da escola se encheu rapidamente. Famílias inteiras chegavam com roupas de domingo, celulares na mão para registrar cada momento. Cláudia apareceu usando um vestido azul que Roberto nunca tinha visto. Descobriu depois que ela havia comprado especialmente para a ocasião com o primeiro dinheiro que conseguiu guardar. Júlia, agora com 9 anos, segurava a mão da mãe, radiante, com um laço amarelo no cabelo. Quando a cerimônia começou, Roberto se posicionou discretamente no fundo do pátio. Não queria chamar atenção, apenas testemunhar. Os alunos desfilaram com suas becas improvisadas, camisas brancas e uma faixa azul no peito. Diego estava no meio da fila, mais alto que a maioria dos colegas, caminhando com uma postura ereta que Roberto não se lembrava de ter visto antes. Após os discursos protocolares da diretora e da coordenadora pedagógica, chegou o momento que todos esperavam. Diego subiu ao pequeno palco montado na quadra da escola. Ajustou o microfone, olhou para a plateia e respirou fundo. "Boa tarde, famílias, professores e colegas. Meu nome é Diego Santos e há 2 anos eu era só um menino que pedia sobras num restaurante." Um silêncio respeitoso tomou conta do pátio. Roberto sentiu o coração acelerar. Eu não sabia naquela época que uma sobra podia ser muito mais do que comida. Eu pensava que sobra era só o que restava, o que ninguém mais queria.
mas descobri que às vezes a sobra é o começo de tudo. Diego fez uma pausa, procurou Roberto na multidão com os olhos e, quando o encontrou, sorriu. Tem um homem aqui hoje que me ensinou isso. Ele podia ter ignorado meu pedido, podia ter mandado eu ir embora, mas ele escolheu enxergar. E quando alguém te enxerga de verdade, você descobre que não é invisível. Roberto engoliu seco, tentando conter a emoção. Hoje eu termino o 8º ano com a melhor nota da turma em matemática e redação. Minha mãe trabalha num restaurante onde ela é respeitada e valorizada. Minha irmã Júlia está aqui, linda, estudando e sonhando alto. E sabe por quê? Porque alguém acreditou que a gente merecia mais do que sobras. A plateia começou a se emocionar. Várias mães enxugavam os olhos discretamente. Mas eu aprendi uma coisa importante. Não é sobre receber, é sobre passar adiante. Por isso, eu quero dizer para vocês, meus colegas, que a gente tem o poder de ser a mudança na vida de alguém. Não precisa ser rico, não precisa ter muito, precisa só enxergar. Diego olhou diretamente para Roberto mais uma vez. E quando a gente enxerga, a gente vira ponte. Liga o que está separado, conecta o que está longe, transforma a sobra em abundância. A emoção tomou conta do pátio. Até os professores estavam chorando. Por isso, minha promessa hoje é que eu vou continuar sendo ponte. Vou estudar, vou me formar engenheiro e vou construir. Não só casas, mas esperança. Não só prédios, mas oportunidades. Porque eu aprendi que quando a gente estende a mão para alguém, a gente não está só ajudando. A gente está lembrando que todos nós somos gente. Diego terminou o discurso com a voz embargada. Obrigado, Sr. Roberto, por me ensinar que eu nunca fui uma sobra. Eu sempre fui uma semente. A plateia explodiu em aplausos. Roberto não conseguiu mais conter as lágrimas. Cláudia correu até o filho e o abraçou no palco. Júlia gritava, "É meu irmão!" para quem quisesse ouvir. Depois da cerimônia, quando as famílias se dispersaram para as fotos e comemorações, Roberto se aproximou de Diego. "Parabéns, campeão. Você foi perfeito." "Senhor Roberto, o senhor chorou?" "Chorei sim, de orgulho." Diego o abraçou forte, demorado. "Eu consegui uma bolsa integral para estudar no Colégio Objetivo. Vou poder me preparar melhor para o vestibular." Eu soube. Mereceu cada oportunidade. Mas sabe o que é mais legal? Eles perguntaram na entrevista o que eu queria fazer quando crescesse. Eu falei que queria construir pontes. Aí eles perguntaram por quê. Eu disse, porque um homem me ensinou que ponte não é só estrutura, é amor. Roberto ficou sem palavras. Apenas sorriu e segurou o ombro do garoto. "Você vai longe, Diego. Muito longe. A gente vai longe, Sr. Roberto. Porque agora somos família." Naquela noite, Roberto jantou com Diego, Cláudia e Júlia na própria casa deles na comunidade. Comeram um arroz de forno que Cláudia havia preparado especialmente para celebrar. Conversaram sobre o futuro, sobre sonhos, sobre a vida. Quando se despediu, já era quase meia-noite. No caminho de volta, parou novamente na Ponte Pêncil. Desta vez, não desceu do carro. Apenas olhou para a estrutura iluminada, refletindo nas águas calmas da baía. Pensou em como tudo havia começado. Um pedido simples, uma resposta ríspida, um incômodo que não saía da consciência. Pensou no menino que ele foi, no homem que se tornou e na família que ganhou sem esperar. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Marina, sua secretária. "Amanhã quero uma reunião com a diretoria. Vamos expandir o projeto social para todo o litoral paulista e quero criar um fundo específico para bolsas de engenharia. O nome do programa será Projeto Ponte." Enviou a mensagem e ligou o carro. No rádio tocava uma música que falava sobre recomeços. Roberto sorriu e seguiu para casa, sabendo que algumas histórias não têm fim. Elas apenas se multiplicam, se espalham, se transformam em outras histórias. E que às vezes tudo o que o mundo precisa é de alguém disposto a enxergar que não existem sobras quando existe amor. Existem apenas sementes esperando para florescer. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para nos ajudar.
E se você quer ver outra história que vai lhe emocionar ainda mais, recomendo este vídeo que deixo aqui na tela. Clique e assista agora. Até a próxima.